Sou Sandro Magaldi. Atualmente eu sou autor, escritor de alguns best-sellers de gestão, como Gestão do Amanhã, Novo Código da Cultura, e me dedico a contribuir para que as pessoas e as empresas se adaptem a esse novo mundo por meio de um sistema de gestão mais adaptado a essa nova realidade. A minha trajetória profissional começa muito cedo, com cerca de 18 anos, eu já encontro o marketing, né? Com 18 anos, eu comecei a atuar profissionalmente, se é que nós podemos nominar dessa forma, profissionalmente, vendendo o amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Meu tio tinha uma representação de produtos alimentícios, amendoins, pirulitos, balas. Eu começo a trabalhar com ele como vendedor, atuando diretamente em depósitos atacadistas. Essa experiência é interessante porque com 18 anos eu descubro uma das minhas principais paixões, que é vendas, né? E me fascinei. Ao mesmo tempo que eu começo a trabalhar, eu começo também a minha graduação. Eu sou graduado em publicidade. E foi muito interessante porque eu consegui, de alguma forma, associar muito daquilo que eu estava estudando na minha prática, mesmo se fosse uma prática muito trivial, né, num ambiente muito mais simples do que o atual, né? Era uma modalidade de vendas muito essas modalidades de vendas mais relacionadas à raiz, à origem das vendas, né? Mas eu realmente me fascinei. Com 21 anos, eu começo a atuar no jornal Folha de São Paulo, onde eu trabalhei por quase 10 anos, também na área comercial, aí comercializando anúncios classificados, né? Eu começo comercializando anúncios classificados de empregos, depois eu passo para gastronomia, venda de anúncios de restaurantes, depois eu assumo posições de liderança, logo com 23 anos eu já era supervisor comercial, com 24, 25 gerente, passei por diversos segmentos, como educação, imóveis e por aí afora, né? Mas dando um salto nessa minha trajetória, ainda correlato ao nosso tema aqui, quando eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos por aí, eu assumo a posição de diretor comercial da HSM. Eu gosto de apresentar essa minha experiência como marco por dois motivos. O primeiro é que na HSM eu consigo somar minhas duas paixões profissionais. Uma é vendas e a outra é o conhecimento. Eu sempre fui muito relacionado ao conhecimento, eu sempre fui muito apaixonado pelo conhecimento. Nunca parei de estudar, tenho uma pós-graduação em marketing, tenho um mestrado acadêmico em administração, sempre fui muito inquieto com o processo de autodesenvolvimento e o conhecimento sobre gestão sempre esteve muito presente na minha vida. E na HSM, uma das principais empresas de educação executiva do mundo, eu pude interagir com os principais pensadores do mundo da gestão. E aí vem a segunda relação, que eu gosto de utilizar a HSM como marco, porque lá eu pude interagir com alguns dos meus ídolos. Eu me recordo que o primeiro pensador que eu fui apresentado pessoalmente, que eu fiquei desestruturado, inclusive, foi o Philip Kotler, né? O Philip Kotler, que eu estudava com muita frequência, desde a graduação, mas sobretudo na minha pós-graduação, o livro-texto do Kotler, né? Para mim, até então, o Kotler era um livro, não era uma pessoa. Tal era a veneração que eu tinha por toda a sua obra, né? O Kotler, a despeito de todas as mudanças do marketing que nós iremos conversar sobre, ele é um autor seminal. Ele que estrutura as bases de tudo que nós conhecemos, né? Ele tem como mérito principal estruturar todo o sistema de conhecimento sobre mercados e marketing numa obra que se transformou na verdadeira referência. Dificilmente algum estudante de marketing aqui no Brasil, de MBA, pós-graduação, não passou a sua trajetória, não passou na sua trajetória alguma obra do Kotler. Eu fiquei emocionadíssimo. Mas não foi só o Kotler, eu interagi com Michael Porter, C.K. Prahalad, exímio pensador, desenvolvi projetos, por exemplo, fiz um roundtable com Henry Mintzberg, Safari das Estratégias, um estrategista de primeira, um canadense que eu admiro muito, Rancharan, e diversos outros, além de personalidades como Jack Welch, Bill Eisner, uma galera da pesada, né? E foi um momento de muita satisfação. Na HSIB, além de tudo,
eu intensifiquei o meu relacionamento com o mercado, sobretudo com diretores de marketing, CMOs, empresas em geral, porque a minha função básica lá é liderar a frente de comercialização de patrocínios de projetos corporativos, né? Então, tive uma relação muito virtuosa com o mercado, com as grandes marcas, que eram as patrocinadoras da HSM, e estabeleci relacionamentos muito prósperos com executivos da área de negócios e de marketing, né? E foi aí, nessa experiência com a HSM, que, como eu falei, deu match, né? A minha expertise com vendas, a minha paixão com vendas, com a minha paixão com conhecimento, isso tudo gerou anos muito virtuosos da minha vida. Eu fiquei quase 10 anos também na HSM, né? Eu sou um indivíduo que nutre uma predileção por relacionamentos longevos e profundos, né? Mas em 2013 eu resolvi empreender. Foi uma janela na minha carreira até então como executivo, então quase 30 anos atuando como executivo, eu resolvi empreender. Um empreendedor que eu admiro muito, o Flávio Augusto da Silva, fundador da rede de escolas de inglês WhatsApp, me convidou para nós começarmos um projeto novo e nós fundamos, eu sou cofundador de um projeto, de uma organização chamada meusucesso.com, uma das primeiras plataformas de educação para o empreendedorismo, com modelo de receita recorrente. Em 2013, ainda o marketing digital era uma grande floresta semivirgem, então nós abrimos muita picada e aprendemos muito. Não havia um conhecimento ainda estabelecido sobre venda de assinatura, sobre o marketing digital como nós temos hoje. Lembre-se que em 2013 foi quando a Meta começou a operar de fato com publicidade. Quer dizer, até então o Google era o grande player, a Meta começa ali em 2013, segundo semestre de 2013, ela começa a trabalhar de uma forma mais estruturada. Não tinha nem escritório no Brasil, né? Então, nós aprendemos muito, foi outra experiência maravilhosa. Criamos uma linguagem diferenciada para ensinar empreendedorismo por meio de vídeos, estudos de caso, enfim, foi uma experiência notável. E, mais uma vez, o marketing foi fundamental para o êxito do projeto. Nesse caso, especificamente, todas as ferramentas do marketing adensadas numa nova lógica que se pronunciava como uma lógica que se estabeleceria ao longo dos anos como uma realidade, que é a lógica digital, né? O marketing digital, que muitos, inclusive, intitulam inapropriadamente esse termo, né? Muitos chamam marketing digital estratégias de comunicação, né? E não, tem uma visão clara que o marketing digital, sobretudo naquele contexto onde essa linguagem começava a vigorar, era como eu adapto as minhas ferramentas de marketing, de captação, atração de clientes, fidelização, gestão de canais, à lógica digital. E nós fizemos isso numa empresa puramente online, né? Foi muito interessante, mas em 2018 eu resolvo tomar uma outra decisão fundamental na minha carreira. Eu entendi que chegou a hora de compartilhar tudo o que eu sei e empreender a minha própria carreira como conteudista. Desde então, com meu parceiro José Salib Neto, outro imortal da academia, né? Nós começamos uma plataforma de conhecimento que está muito adensada no livro chamado Gestão do Amanhã, né? Que lançamos em 2018, com o intuito de desnudar, desvendar muito das perspectivas acerca dos negócios nesse novo ambiente empresarial, né? Essa obra, o Gestão do Amanhã, acaba se transformando num grande best-seller, 15 edições, mais de 150 mil livros vendidos, e dá vazão a outros projetos. Então, hoje, quando nós estamos gravando esse testemunhal, nós somos autores de 9 livros de negócios. Então, nesse quarteto de gestão, nós temos Gestão do Amanhã, Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, Liderança Disruptiva e outras obras complementares. Todas elas desenvolvidas com o firme intuito de trazer uma perspectiva nova, trazer uma perspectiva contemporânea para a educação sobre gestão num ambiente em transformação. O marketing é uma das disciplinas que mais passou por transformação ao longo dos anos recentes. As bases do marketing, como eu já comentei, são muito fundamentadas numa lógica clássica, cujo autor seminal é Philip Kotler, mas sempre surgiram outras perspectivas do marketing que foram complementares à visão de Kotler, sempre orientadas a nichos específicos, né? Ao
com posicionamento, você tinha sempre o conceito de marketing e experimentação, outras perspectivas, até relacionadas a canais, o Seth Godin, o marketing ideia vírus, né? Mas todas baseadas numa lógica muito orientada ao ambiente, com a predominância de interações físicas ou presenciais com os clientes. A partir do momento que vem a tecnologia, se desconvenciona o tipo de relação das empresas com seus clientes e se estabelece uma nova lógica nessa relação. O primeiro movimento das empresas foi criar estruturas apartadas para atender essas empresas por meio do ambiente digital, entendendo que o ambiente digital seria só um canal. E, na realidade, o ambiente digital não é apenas um canal, é uma nova forma de relacionamento com os consumidores. Essa tese perdurou durante anos, mas logo as empresas viram que era inefetiva e começaram a integrar suas estratégias num processo que está em curso até hoje. Nós ainda testemunhamos empresas que não têm sido eficazes no seu processo de relacionamento com o cliente utilizando o omnichannel, todos os canais disponíveis, né? Ainda existem desafios importantes nessa lógica. Ao mesmo tempo, nós vimos emergir, nos anos 2000, sobretudo, uma nova casta de empresas totalmente digitais, da nova economia, que trouxeram uma nova forma de fazer marketing. Enquadram-se aí nessa relação desde uma empresa mais veterana como Apple e Microsoft, mas, sobretudo, organizações como Google, como Amazon, Netflix e assim por diante. Essas empresas nos demonstraram inequivocadamente que existia uma nova forma de captar, de atrair clientes, de fidelizá-los, uma nova forma de gerar canais de vendas, uma nova forma de posicionar produtos, né? E aí nós começamos a ver uma ruptura. Aliado a tudo isso, nós temos uma das dimensões do marketing, sobretudo a publicidade, que também passa por uma verdadeira revolução, na medida em que a lógica anterior sempre foi muito relacionada a iniciativas destinadas a fortalecimento de marca, imagem, comunicação, e hoje nós percebemos uma perspectiva muito orientada a uma visão mais científica da publicidade como consequência do marketing. As ferramentas disponíveis hoje nos permitem ter uma curacidade muito maior na análise das informações que nos são geradas no relacionamento com clientes. E aí nós vimos a necessidade de uma mudança do perfil do profissional de marketing, que até então sempre esteve muito relacionado a um perfil muito afeito às ciências humanas, né, os relacionamentos, que agora deve adquirir um novo, agora não, né, de um tempo para cá, deve adquirir um novo repertório destinado a aliar essa visão humana com uma visão mais científica, né? Isso é uma verdadeira revolução. Nós temos percebido ciclos de obsolescência importantes em profissionais que não conseguem entender essa nova lógica mercadológica e continuam instituindo a sua ação muito orientada a uma visão pouco científica. Agora veja, eu gosto muito de uma frase, já citei Henry Mintzberg, o autor do Safari das Estratégias e de outras obras, quando ele comentava que estratégia é ciência e arte. Ela é ciência na medida em que se estabelece baseado em alguns indicadores racionais que devem dar a possibilidade da maior portabilidade, ou melhor, da maior escalabilidade dessas estratégias em cima de padrões. Mas ela não pode ser vista só como ciência, ela também é arte, na medida em que ela tem espaço para intuição, para o empirismo, para avaliação de tendências e oportunidades. Marketing é a mesma coisa. Marketing deve ser visto como uma prática, né, que alia ciência e arte. Ciência na medida em que os indicadores gerados hoje por esse mundo dirigido a dados permitem que as empresas tenham um processo de tomada de decisões mais analítico. A gente não pode abdicar disso. Mas também só a visão analítica não vai gerar a ideia original, a criatividade, a grande sacada que continua tendo muito valor. A ideia ainda tem muito valor, porém ela tem que ser executada, né? Por isso que eu alio os dois temas. A ideia original, ela é fruto da inspiração e imaginação humana, mas para que seja executada com eficiência, eu tenho que entrar com uma visão mais científica. Então, marketing é ciência e arte. E os profissionais de marketing devem cada vez mais desenvolver suas capacidades orientadas a esse contexto, né? A serem cientistas e artistas ao mesmo tempo. Aqui nós temos um grande desafio. Até mesmo um desafio na formação de novos profissionais, né? As instituições acadêmicas devem estabelecer um novo repertório
para desenvolver profissionais que já saiam de sua formação com essa lógica instituída, o que é um grande desafio. Nós estamos no meio de um processo de inflexão. Uma evidência dessa transformação você pode observar nos grandes players do mercado de marketing ou no mercado publicitário. Como houve uma mudança no poder, né? Eram grandes grupos de comunicação tradicionais, hoje tem empresas multinacionais que trabalham com essa lógica da publicidade digital. Agências de publicidade que eram tradicionais pelo fato de serem magistrais criadoras de ideias, hoje você tem outros grupos muito orientados a uma lógica mais científica e consultorias estratégicas abocanhando um espaço importante nesse mercado. Empresas que até então eram referências no seu segmento de atuação por serem referências em marketing, hoje estão sendo ameaçadas por outras organizações que conseguem entender essa lógica de uma forma mais virtuosa. Então, o marketing, como as outras disciplinas da organização, passa por uma verdadeira revolução, né? E é mandatório que os mercados, todos os stakeholders, todos os agentes desse ecossistema entendam esse processo de adaptação a essa nova lógica. É interessante, quando nós falamos do futuro, me remete àquela frase que no Brasil foi popularizada pelo Renato Russo, numa de suas músicas: o futuro não é mais como era antigamente, né? Que na realidade é uma sentença do francês Paul Valéry. E isso é uma realidade inequívoca hoje em dia, né? Nem o futuro é mais como era antigamente, porque todo o processo de transformação envolve um grande desafio da previsibilidade sobre esse futuro, né? Não podemos nos esquecer que no passado nós construíamos planos estratégicos quinquenais, às vezes decenais, ou seja, eu conseguia ter uma perspectiva do que aconteceria daqui a 5 ou 10 anos. Hoje é impossível você ter essa perspectiva, talvez numa visão de um ano, né? Algumas organizações têm feito revisões estratégicas a cada 6 meses. Isso mostra os desafios do marketing, né? O marketing como uma prática que se prevalece, sobretudo, da análise do comportamento do ser humano, né? No final do dia, o marketing utiliza essa base para aproximar marcas de indivíduos. Se esse comportamento humano muda com a velocidade avassaladora que acontece atualmente, se esse comportamento humano ele é influenciado por todas essas novas tecnologias, como eu consigo entender, acompanhar as tendências emergentes desse cliente, né? Então, está claro que cada vez mais o marketing vai ter que se utilizar de ferramentas, novas ferramentas. A caixa de instrumentos, a caixa de ferramentas do profissional de marketing vai ter que se expandir para poder utilizar novos instrumentos mais capazes de catalisar essas transformações. Recentemente eu li uma informação que me chamou muito a atenção. A Microsoft é a segunda maior contratante de antropólogos nos Estados Unidos. Ela só perde do governo federal americano. E por que uma empresa de tecnologia tem contratado muitos antropólogos? Justamente pelo entendimento que essas tendências de comportamento emergentes do indivíduo, elas são de alta complexidade e não é possível mais catalisá-las apenas utilizando ferramentas analíticas e quantitativas. Eu tenho que ter o ponto de vista do nativo, né? Eu tenho que ter a visão de quem está no olho do furacão, o ponto de vista do participante, eu tenho que usar etnografia, eu tenho que usar outras ferramentas. Então, essa lógica vale muito para o marketing, né? E é curioso que a gente fala desde ferramentas totalmente orientadas ao entendimento do comportamento humano e, como tal, muito afeitas às ciências humanas, até ferramentas totalmente analíticas, muito afeitas ao desenvolvimento de tecnologias para o entendimento racional de todos os dados gerados pela organização. Então, olha o desafio, né? De um lado, eu tenho que a disciplina tem que cada vez mais se humanizar, mas, por outro, cada vez mais ser capaz de usar a tecnologia em seu favor. As transformações advindas da evolução tecnológica só estão começando e vão ter um impacto decisivo para o marketing, né? Todas as aplicações relativas à inteligência artificial, tanto no que concerne a análise de predição, análise de padrões, como a predição de comportamentos, eu não sei como uma organização não vai poder utilizar essas ferramentas, da mesma forma que eu não sei como um profissional não vai conseguir não utilizar esses instrumentos a seu favor.
Então, observe que nós estamos nesse ponto de inflexão, é um grande processo, por isso que no nosso livro de cultura a gente fala da importância da cultura de aprendizado. Empresas devem cada vez mais instituir uma cultura de aprendizado que permita terem sistemas mais flexíveis, que possa trocar de forma mais usual com o ambiente e aprender com o ambiente continuamente. Da mesma forma, indivíduos devem ser responsáveis por uma cultura de aprendizado na sua própria trajetória pessoal, e aí emerge o lifelong learning como uma ferramenta fundamental no processo de desenvolvimento contínuo, né? Então, o marketing, como as outras disciplinas, deve se abrir cada vez mais a novas possibilidades e adquirir expertises e capacidades organizacionais que vão lhe permitir catalisar com mais precisão as tendências emergentes do comportamento do cliente ou do consumidor. Os meios formais de formação de conhecimento, em praticamente todas as disciplinas da sociedade, têm passado por uma verdadeira revolução. Sistemas formais de educação não têm conseguido dar conta de todas as mudanças. Não se trata aqui de desvalorizar a ação acadêmica. Ela vai ter que se transformar e se adaptar. Mas, veja, é necessário termos outras instâncias com o mesmo objetivo de capacitar, formar, trazer referências importantes para as pessoas que tenham um cunho mais mercadológico, ter uma proximidade maior com o mercado, entende? A academia, ela por si só e por definição, ela tende a ser um sistema muito mais estamentado, muito mais inflexível, conservador. Isso gera um descompasso com a evolução de mercado. Então, nós temos que ter outras instâncias, outras instituições que permitam uma proximidade maior com o mercado agora, o aqui e agora, como ele está acontecendo, quais são as suas práticas, quais são os seus desafios. E a Abramark, eu creio que cumpre esse papel, ou pode cumprir esse papel, na aproximação de indivíduos com um conhecimento que se forma no aqui e agora, nas práticas de negócio, nos desafios instituídos que todo executivo de marketing tem que lidar, né? Nesse sentido, o conhecimento derivado das práticas, ele tem um valor fundamental no mundo em transformações muito rápidas e velozes. É sobre isso. É como eu alio todo aquele conhecimento estamentado, estabelecido, estruturado, com práticas, com uma visão prática, uma visão contemporânea, uma visão de quem está passando por esses desafios aqui e agora, não quem ouviu dizer, mas quem de fato lidera essas transformações. Então, a academia tem esse papel, né? O próprio conceito da academia, derivado da antiguidade, ele já trazia esse papel consigo, né? A academia de práticas, de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento. Então, existe um espaço a ser suprido, que é justamente na diminuição dessa lacuna entre a tese e a prática. E a Abramark pode muito bem entrar nessa lacuna, trazendo referências práticas de profissionais consagrados, o seu conhecimento estabelecido em prol do desenvolvimento, não de um indivíduo, de uma empresa ou de outro setor em específico, mas de todo o segmento orientado ao pensamento de marketing.